Né? E aí, de repente, entrou um pessoal, Bosque da Boiuna, em Jacarepaguá. A Transolímpica passa no meio desse bosque, tem cerca de umas 40 e tantas casas, né? E passa pelo meio, vai derrubar umas 20 e tantas casas. E aí é um pessoal lá, classe média, assim, engenheiro, nível superior, para vocês terem noção, as casas, 650 mil mais ou menos cada casa que tem lá. Então não é qualquer um que mora lá, né? Então eles ficaram preocupados. Antes de entrar no bosque, encontra-se um maciço rochoso, de 1 quilômetro e pouco. Na saída também tem dá mais ou menos, somando os dois, 2 quilômetros e pouco. Então você vê, tatuzão aí, quanto é que não vai faturar, né? Mas aí eles começaram a se reunir, discutir, e surgiu um profissional de estrada e que resolveu fazer um traçado alternativo. E fez um traçado alternativo que não precisava derrubar as 20 e tantas casas, apenas 2 casas. Praticamente, essa furação do maciço rochoso reduziria e muito. E eles fizeram isso como projeto mesmo de engenharia. E levaram para o prefeito viu, achou ótimo aquele negócio, levou para o secretário de obras achou ótimo. O autor do projeto diz que a alternativa ela é melhor do que aquele traçado alternativo, é melhor do que o traçado dele, o cara que fez o projeto. Ele entrou em tudo, aí parece que ninguém fazia nada, aí foram até a mim. E eu disse, eu não sei porque vocês vêm procurar, primeiro porque o prefeito não vai me atender, nesse caso, nem a... Aí eu disse, olha, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso conseguir um encontro com o Ministério Público. Vocês topam? Ah, topamos. Então vamos lá. Então conseguimos, né? Fomos no Ministério Público, coloca lá todos os desenhos, todas as plantas, o Ministério Público indica um promotor para isso, outro promotor para aquilo, responsável, isso, aquilo, mas também até agora, a notícia última que eu soube é que parece que estão começando realmente a ver a coisa com um carinho maior, tentando realmente encontrar um meio termo, se não a solução apontada por eles. Ou seja, tem muita coisa esquisita nessa história toda. A própria derrubada da perimetral, o escritor... Aqui no Clube de Engenharia foi apresentado um projeto alternativo feito pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde você sai aqui do Santos Dumont e vai até o Galeão. Ao longo usando o veículo leve sobre trilhos, você elimina o tabuleiro, as pistas de rolamento, fica aquelas vigas transversais, você utiliza exatamente para fazer o veículo leve sobre trilho. Outras que você não usar para isso, daí automaticamente você dá todo um tratamento urbanístico, você fica uma maravilha. Várias estações ao longo desse trajeto, em cada estação todo um trabalho de urbanização, o ordenamento, o reordenamento urbanístico do espaço, onde você começa a dar uma vitalidade onde não existe sequer vitalidade. Quer dizer, o projeto... E isso daí não é nenhuma invenção da roda, porque Nova York pegou um elevado ferroviário totalmente jogado às traças, que o prefeito queria derrubar, a população fez um movimento, pediu que o prefeito derrubasse, e está lá hoje, eles fizeram um tratamento urbanístico, está lá hoje, recebe mais visita por ano do que o MoMA, em Manhattan. Então a solução aqui era uma solução mais ou menos parecida, né? Foi entregue para o prefeito, nada. Ouvido de mercador. Sabe por quê? Porque, infelizmente, quem está definindo a política urbana na cidade do Rio de Janeiro são as empreiteiras. Tudo o que está acontecendo aí é Odebrecht, OAS e
Quem? Carioca. Exatamente. São essas três. Estão em tudo que é lugar. Estão em tudo que é lugar. O que realmente é um negócio meio esquisito. Entendeu? E eles estão fazendo o que querem e entendem. Este é um grande complicador. Então, o nosso subsolo, a gente precisa, né, ter muito cuidado. Ter muito cuidado. O que está acontecendo, os impactos. Porque há impactos. Por exemplo, esse negócio que você falou me preocupa. De repente você passar o tal da máquina tuneladora ali e os prédios. E se o prédio começar a ter recalque diferencial, isso, aquilo, e se começar a ter problema? E se acontecer algum desastre? Vamos esperar que não aconteça nunca. E aí? Quem é que é responsável? Não fica... São amparados pelo Instituto da Impunidade. Por isso que fazem o que estão fazendo. Entendeu? De maneira que eu acho que o Clube de Engenharia, nós estamos precisando, a cidade do Rio de Janeiro precisa, né, de uma legislação específica, voltada para tratar o que deve ser feito, como que deve ser feito, quando que deve ser feito as coisas no nosso subsolo. Isto nós temos que fazer o mais rápido possível. Eu acho que é uma contribuição valiosíssima que essa instituição respeitadíssima pode dar para a cidade do Rio de Janeiro. Uma contribuição voltada exatamente, né? E começar a valorizar também a nossa profissão. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte: na medida que você faz as coisas na base do tato, de qualquer forma, então está dispensado exatamente a figura do engenheiro, esse profissional. Para que você precisa? Ou então você contrata o profissional unicamente para dizer que no projeto tem um engenheiro. Mas o engenheiro sem ter o poder de exercer na plenitude o exercício da sua profissão, do seu saber. Do seu saber. Né? Quando o Newton aí, não sei quantos anos, mas bastante pneu rodado aí nessa estrada da engenharia, pós-graduado, quer dizer, fazer um projeto alternativo, apresentar para a autoridade fazer ouvido de mercador, o que é isso? Onde é que nós estamos? Nos outros lugares não acontece isso. Que aqui virou terra de ninguém, entendeu? Terra de ninguém. Quer dizer, não custa nada. Chama a sua equipe, porque o que acontece é o seguinte: se você for na prefeitura, você tem profissionais qualificados na prefeitura, na área de urbanismo, na área de transportes. Esse negócio das BRT, rapaz, BRT já era. BRT é coisa de 30 anos, 40 anos atrás, todo mundo fala isso. Quem é especialista de transporte? E vai fazer, e faz o BRT. E faz o BRT. Então eu acho que, eu já fiz parte inclusive do conselho aqui do clube, muitos anos atrás. Mas eu acho que o conselho do clube pode voltar a discutir coisas que estão acontecendo nessa cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma continuar. Não podemos continuar desse jeito. E também voltasse para aquela Câmara Municipal, que também ali, eu vou te falar, não é fácil. Né? Ali é uma imoralidade atrás da outra. Entendeu? Uma imoralidade atrás da outra. E as pessoas que estão aqui não tomam conhecimento. Não sabem o que está acontecendo. Aliás, quando você entra nessa coisa da legislação, há um certo grau de abstração, de subjetividade, e que não chega no cidadão. Porque o cidadão, ele só sente a coisa quando começa a apertar o bolso dele, quando começa realmente a comprometer, né? Mas comprometer é muito a qualidade de vida dele. Senão ele não se mexe. E aí os cidadãos lá
Câmara de Vereadores acabou em cima disso daí, deita e rola. Entendeu? Cada lei que é aprovada lá, que é imoral. Ali é crime que se faz com a cidade do Rio de Janeiro. Você sabe que, por exemplo, tem ali no negócio do Parque Olímpico, ali tem uma comunidade que chama-se Vila Autódromo. Não sei se vocês conhecem essa história. Essa Vila Autódromo mora mais ou menos 1000 famílias. Né? É antiga a Vila Autódromo. Inclusive, eles têm nas mãos dos moradores um título que chama-se Direito Real de Uso. Eles têm esse título por 99 anos. Isso equivale a um título de propriedade. Direito Real de Uso. Juridicamente tem esse amparo, como se fosse um título de propriedade. Ninguém pode colocar eles para fora de lá. Estão querendo colocar e provavelmente vão colocar. Aí se fez um concurso para o Parque Olímpico. Concurso esse promovido pela prefeitura. Concurso, a empresa que ganhou o concurso, era o projeto conceitual. A empresa que ganhou o concurso, essa Vila Autódromo, no desenho, garante a permanência dela. Eu tenho esse desenho. Aí, mais ou menos 3 meses depois, sai o mesmo desenho sem garantir a permanência. Sem garantir a permanência. E aí, um grupo de doutorandos do IPU e da UF se juntaram e resolveram fazer um projeto, plano de urbanização exatamente para a Vila Autódromo. E levaram para o prefeito. Curralaram ele no aeroporto, numa chegada dele do exterior. Ele teve que receber e o pessoal mostrou isso, aquilo. Ele disse, não, eu vou apreciar isso, aquilo. E ficou de conversar com esse pessoal antes das eleições. Nunca mais conversou. Mas o que acontece é o seguinte, é que os interesses econômicos são poderosíssimos. E eles estão com uma presença enorme na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, eu já falei, as pessoas ainda não tomaram conta do que está acontecendo, porque eles construíram uma articulação muito forte, que eu chamo em cima de um tripé. O primeiro tripé é exatamente esses poderosos e grandes interesses econômicos. Interesses econômicos não só daqui, de fora também. Porque hoje, por exemplo, os empreendedores imobiliários, o empreendedor daqui se associa com o empreendedor de lá, de fora. O escritório de arquitetura daqui está se associando com o escritório de arquitetura de lá. A empresa de engenharia daqui está se associando com a empresa de engenharia de lá. Hã? Então, as concessionárias são, têm nome brasileiro e que são fortes, os interesses são fortes. E essas grifes, né, dos esportes aí, né, são uma perna do tripé. A outra perna do tripé são os nossos governantes, nível federal, estadual e municipal. E a outra perna do tripé é a mídia, que entra dentro da nossa casa sem pedir licença todo dia, toda hora, e trabalha o nosso imaginário, dizendo que tudo que está sendo feito depois vai ser um paraíso, o Rio de Janeiro. Hã? Qual é a outra? É porque o judiciário entrou nessa também. O judiciário entrou. Olha, nós temos a lei orgânica do município do Rio de Janeiro. A lei orgânica do município do Rio de Janeiro nada mais é do que a Constituição da cidade. Então, na lei orgânica lá, tem alguns artigos onde garante direitos exatamente para essas comunidades simples. Né? Depois vem o plano diretor decenal da cidade do Rio de Janeiro, onde esse negócio é trabalhado de forma mais detalhada, mas garantindo direitos de quem instalados está há 20, 30, 40 anos. Né? Aí tem aquele negócio que você transforma determinadas áreas em áreas de especial interesse, área de especial interesse social, área de especial interesse urbanístico, área de especial interesse histórico, por aí vai. Pois bem, eu vou concluir, fechar, que eu estou falando, a gente fala demais. Então, o que acontece?
Área, que? Hã? Eu ia falar. Estava falando do plano diretor. Estava falando do plano diretor. Da lei orgânica. Então a lei orgânica garante esses direitos. E o plano diretor também garante esses direitos. O Eduardo Paes, quando assumiu, fez uma visita à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, porque tinha uns defensores lá que ajudavam essas pessoas, chegando com liminar antes de o pessoal derrubar a casa. Às vezes. Então, fez uma visita ao Sveig, que era presidente do Tribunal de Justiça, e sabe qual era o objetivo? Fazer com que essas pessoas fossem mais flexíveis em relação às exigências contidas nas nossas leis, que preservavam direitos daquelas pessoas mais simples. É isso aí. Então, está pesado. Então é isso aí. E eu acho que, de qualquer maneira, como eu sempre falo, nós não devemos entregar a goiabada com a primeira gargalhada. Então vamos continuar na resistência. Eu acho que isso é importante. O Clube de Engenharia tem que discutir tudo que diga respeito à cidade, né? Legislação. Não só, o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro é uma vergonha, rapaz. O plano diretor, não existe plano diretor. Porque o plano diretor é de 1992. 92. Ele foi. Eu sei, mas eu digo o primeiro, né, que era decenal. Então, 2004 teria que existir. Porque o que acontece é o seguinte: o plano diretor, inclusive, nas disposições, que a gente chama de disposições transitórias, que é lá no finalzinho do plano, diz o seguinte: anualmente terá que haver uma reunião para fazer uma avaliação dos instrumentos contidos no plano diretor, se eles foram realmente implantados. No 5º ano se faz uma revisão. 10 anos, a cidade é outra totalmente diferente. Então, automaticamente, você tem que fazer um novo plano diretor. E para você fazer um novo plano diretor, você tem que fazer em cima de um diagnóstico que você faça em relação à cidade. Senão, não tem plano diretor. Aí eles dizem que fizeram um plano diretor. Não tem diagnóstico. Em cima de quê? Não teve diagnóstico. Em cima de quê? Então, essas coisas, as pessoas não vão tendo noção do que é, do que significa, né? E aí, é claro, você chega lá, está cheio de brechas, exatamente para essas empreiteiras, esses empreendedores. Não são todos. E aí é bom a gente não generalizar. Porque tem, acredito que deve ter empreiteiro bom, não sei. Mas empreendedor, entendeu? Deve ter os empreendedores, tem pessoas, a gente tem que acreditar, né? Porque nem tudo está perdido, não? Mas que a cidade do Rio de Janeiro está em situação de risco. Em situação de risco. Então é isso aí, companheiros. É o que eu tinha que falar para vocês, entendeu? E vamos trabalhar. Bem, pessoal, vamos abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. E falar que o nosso tempo também é um pouquinho curto, né? Essa é a primeira de uma série, certo, Eliomar? Vamos iniciar esse trabalho, né, de discussão. E aqui, não só perguntas, mas também contribuições, né, para o próximo encontro nosso, né? Tá bom? Então, primeiro aqui é o Klaus. Durante o tempo que eles falaram, eu fiquei aqui me coçando para interromper, para falar só duas coisas, né? Eu vou falar o nome do milagre, mas eu não vou falar o santo, até porque quem falou está aqui. Mas numa época em que eu estava fazendo um trabalho de prospecção arqueológica em relação a um gasoduto que foi de Japeri até a Reduc, num trecho em especial, a gente tinha uma pirambeira vertical, aonde era tão impossível subir ou descer, que num determinado momento, eu com a minha equipe escorregando o morro abaixo, eu disse, aqui é impossível, né?
nós poderíamos fazer aqui, mas aqui é impossível. Por que não modificar a diretriz do traçado? Aí esse meu amigo falou, cala a boca, porque o gerente tem uma empresa de passar gasoduto em lugar impossível. Eu calei a boca, né? E aí passou, fizemos o que pudemos. E a outra coisa que também é uma contribuição, que às vezes a gente vê, mas não percebe, é que todo mundo aqui deve usar o Google Earth, né? Então, a gente acompanha. O Rio de Janeiro, eu tive um susto há um tempo atrás, quando a gente é acostumado a ver aquilo que a gente vê, aí tem o reloginho, que a gente bota para o passado ou bota para o presente. O que nós vemos hoje na cidade do Rio de Janeiro é de setembro de 2009. Porque hoje, a cidade do Rio de Janeiro é um canteiro de obras tão caótico e generalizado, tá, que virou tudo cinza e é impossível se verificar a cidade. Essa região do centro, mas não é só o centro, é linha vermelha, tudo virou um canteiro de obra. Então, assim, quando tiver a oportunidade de entrar de novo no Google, bota em cima do relógio que vai bater 2012 e 2013. Vai ser uma surpresa. Obrigado, Cláudio. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Bom, primeiro eu queria falar o seguinte, foi uma das melhores apresentações que eu vi aqui no Clube de Engenharia, e olha que eu acompanho há 5 anos. Fiquei muito surpreso, muito contente de ver um vereador que continua engenheiro depois de ser eleito, certo? E um companheiro que eu sempre vejo ele fala de uma série de coisas que eu tento falar algumas vezes, mas não estou um pouco afastado da engenharia. E queria adicionar algumas coisas que não foram colocadas em termos de ocupação. Por exemplo, andando com a minha irmã, que era procuradora da Justiça aposentada, eu falei assim, escuta, como é que a prefeitura deixa você fazer uma vela de Dubai no meio, um simples crematório de processo, no meio do fórum daqui do Rio de Janeiro. Uma obra que foi feita assim pela Delta Cabral, pela Delta, certo? E como é que se impede qualquer mácula no Joá e se derruba um viaduto são, tá certo? Que podia se fazer um shopping embaixo, qualquer coisa daquele tipo. E onde estavam os engenheiros do Estado, que eu acho que deveriam até ser fiscalizados pelo CREA também, que não pensaram, não fizeram, não expuseram para defender isso, como eles vão fazer um túnel por baixo daquelas fundações profundas do elevado, tá certo? Só porque ele é feio, certo? Quem falou feio, aliás, foi um estruturista, um grande estruturista, que estava acostumado com obras monumentais de Brasília, que custaram muito dinheiro, foi muito bonito, etc., numa certa época, e era o preferido do Niemeyer. Ele falou, não, mas vai ficar muito bonito, aquilo está uma porcaria, está feio, etc. Pô, qualquer arquiteto sabe enfeitar um viaduto e deixar ele bonito e sem precisar derrubar, certo? E ainda fazer um túnel por baixo das fundações desse viaduto, para não impedir a circulação, o movimento, o tráfego, e esse túnel abaixo da fundação, para depois derrubar em cima o viaduto. Era o que tinham se proposto anteriormente. E não consideraram, não fizeram, ou não pensaram, ou pelo menos nenhum deu resposta a respeito, sobre a carga dinâmica do navio chegando, naquela época, pressionando a água, fazendo... Eu vi recentemente, até na internet, que o pessoal, os filhos da PUC da Engenharia de 62, me mandaram com um edifício que caiu na China, caiu interessante, identicamente igual a um que
caiu no bairro de Peixoto uma vez, caiu inteiro por causa de movimento de terra e lençol d'água, influência no lençol d'água. E você teria que fazer esse túnel abaixo do nível do mar, e você tem lá navios de grande calado que fazem essa pressão, funcionam como um êmbolo, com carga dinâmica, e embaixo teria que fazer uma laje de subpressão caríssima, tá certo? E depois ainda derrubar o viaduto por cima. Essa era a época. Eu até na época falei que eu me declinava para 2 geólogos importantes que simbolicamente quebraram com martelo, deram marteladas em cima do viaduto, da maquete do viaduto. Esses 2 geólogos importantes eram exatamente o Lula e o Eduardo Paes. Eles fizeram simbolicamente, quebraram uma maquete. Daí eu calei a boca, diante de da importância e da capacidade dos 2 geólogos. Mas então, e eu fiquei contente agora, porque pela primeira vez eu estou vendo que tem gente pensando nisso. Quando eu falei, onde estão os engenheiros públicos, alguém me falou esse negócio do transporte, dessa mobilidade urbana. Alguém me falou assim, porque os engenheiros não têm voz, os engenheiros públicos não têm voz. Eu vi cara com muita voz, Cravo Peixoto, Hugo Acorce, colega meu de turma da engenharia, Júlio Teixeira, etc., pedi para eles virem aqui para falar, porque eu peguei uma vez, o Cravo Peixoto e o Hugo Acorce na ponta daquele viaduto que eles estão derrubando, e ele dizendo assim, vou botar esse pessoal para correr, porque eu vou imitar a voz do governador e vou botar o pessoal. Então ele telefonou passou um rádio, quando se comunicou com o rádio, para o DR, que tocava esse negócio, e ele dizia assim, está todo mundo correndo lá, porque eu fiz a voz do governador, que era o Lacerda. Bom, e algumas coisas, por exemplo, que eu vejo, que eu acompanhei de uma certa época, foi, por exemplo, quando eu tive uma empresa de engenharia consultiva no Recife, para trabalhar para a Chesf, e na época havia muita discussão com respeito à divisão de quem faz projeto e quem faz. Tinha a BCE, a Associação Brasileira de Consultores de Engenharia, que cuidava de projeto. Se não me engano, o nome era esse. E a dos construtores, que construíam. E não se fazia obra de projeto. E a empresa que construía não podia projetar. Tinham empresas separadas, isso parece que era lei entre os engenheiros. A empresa que projetava não era a empresa que fazia. Primeiro você elegia o projeto para depois fazer a construção, a concorrência para a construção. E são tópicos, por exemplo, que eu queria colocar, e me ocorre, eu deveria ter anotado a cada passo, mas eu fiquei tão, vamos dizer assim, emocionado com isso que não anotei. Mas era o viaduto, a vela de Dubai, lá do centro, que eu acho que aquilo fere a postura municipal de construção, tem essa impressão. Acho que foi isso, inclusive, que gerou o problema da Eliana Calmon, não é? Aquela que começou a colocar o dedo na bicheira das atividades do judiciário. E tinha mais alguma coisa que eu não me lembro. E que eu discuti muito com uma pessoa, talvez que você conheça, não sei, que é o Cláudio Janovitz, que é meu consogro, e minha netinha, inclusive, andou distribuindo o metrô que nós queremos. O que o Rio precisa é que a minha nora parece que fez o design, porque ela é designer. Então, eu acho que
a gente devia pensar um pouco nessa engenharia antiga e por que o CREA não fiscaliza as obras urbanas? Inclusive sobre o problema, a viabilidade técnico-econômica das obras. Né? Então eu começava a chamar o Porto Maravilha de Porto Estupidez e esse grande calculista, com saudades talvez de Brasília, etc., ele defendeu dizendo que ia ser muito bonito aquilo. E outro colega meu disse assim, não, aquilo está uma indecência. Nós não somos países de terceiro mundo, nós que temos complexos, não podemos fazer coisas bonitas, etc. O Niemeyer nunca projetou uma obra estranha, por exemplo, na ONU, etc. Foi um edifício pequeno, normal, etc. E o resto foi monumento. Não que eu seja contra Brasília, porque eu participei de quase todas essas obras, no planejamento, etc., do Palácio das Forças Armadas, Catedral de Brasília, acabamento, etc., e me empolguei até com Brasília. Mas aquilo foi uma época que já passou. Eu queria uma cédula do vereador e o seu cartão. Bem, Estelito, engenheiro Estelito, e aí o Hugo fecha também, fazendo a pergunta. Mais alguém? Não, então o Hugo fecha depois, tá? Oi, boa noite. Meu nome é Estelito Rangel Júnior, sou conselheiro aqui do Clube de Engenharia. Parabenizo pela organização da mesa redonda, realmente temas muito importantes. E justamente sobre a questão de explosões de bueiros, né, é importante relembrar que o clube fez uma mesa redonda sobre rede subterrânea aqui, em 2011. E justamente sobre o que foi falado sobre as medições de gases que a prefeitura promoveu, a medição de gás reflete apenas um estado momentâneo da rede. Ela não significa risco de explosão. Né? Então, para você medir o gás que tem na rede, você precisa de um determinado equipamento, mas risco de explosão necessita se saber a possibilidade de haver uma fonte de ignição no mesmo momento em que a concentração esteja adequada. Então, são dois fatores. E o que a prefeitura contratou foi apenas uma situação. Tanto isso é caracterizado que os bueiros que estão explodindo após essa medição são bueiros que não estão no mapa daqueles que estavam lançados na mídia, frequentemente, como alto risco de explosão. Outro detalhe também interessante é que durante todo aquele período foi colocado na mídia que a culpa era da SEG. E a SEG fez, né, mediante o TAC, diversas obras na cidade. Agora as obras acabaram e as explosões continuam. Então é necessário chamar a atenção, né, que o que está sendo divulgado na mídia, como foi colocado aqui, que é um dos pés do tripé, não está correspondendo exatamente às soluções apregoadas. Então, o sistema de redes subterrâneas está em xeque. O Clube de Engenharia apresentou um estudo que foi realizado pela DEI, a Divisão Técnica de Engenharia Industrial. Esse estudo já foi enviado para a Light, para a SEG, para a Prefeitura do Rio de Janeiro e para o Ministério Público, que foram entidades presentes na nossa mesa redonda aqui, feita em 2011. E esse estudo já foi introduzido no processo que o Ministério Público está movendo contra a Light e a SEG, referente à explosão de bueiros. Foi anexado ao processo agora no último 5 de dezembro. Então, é isso que eu gostaria de informar a vocês. Percebam que as explosões realmente estão continuando, percebam que as ações tomadas não estão sendo efetivas, percebam que nós ainda estamos correndo esse risco. Obrigado, parabéns pela palestra. Obrigada, Estelito. Falou que estava fazendo mapeamento e tudo, reordenamento da rede da SEG. Falou aqui na palestra. Então, a mesa redonda, dos planos nós tivemos. O mapeamento foi uma promessa que foi colocada junto com o TAC. O mapeamento da rede da SEG em meio digital, né, em AutoCAD ou outro programa similar, e o mapeamento da rede da Light, e que a Light também havia dito, vamos concluir em dezembro de 2011 o mapeamento. Mas esses mapeamentos, é necessário que quando a prefeitura receba,
a prefeitura verifique se o que ela está recebendo corresponde à realidade, porque justamente a medição da concentração de gases que foi feita pela Concremate, o início do trabalho foi iniciado com esse levantamento que a Light apresentou à prefeitura. Mas só que no decorrer do serviço, muitas informações não estavam batendo. Então eles pararam de seguir isso. Então o que está acontecendo? A prefeitura cobra um documento, um posicionamento de uma empresa, a empresa entrega alguma coisa e a prefeitura deixa lá em cima da mesa lá. Quando precisar, vai lá e pega, mas aí se ninguém conferir, a coisa não bate. Então, esse é um alerta também importante aqui para que todos nós passemos a acompanhar. Obrigado. Obrigado. Você vai? Boa noite a todos. Eu me chamo César Mota, eu sou gestor ambiental, sou do município de Queimados. Saudação especial a todos. A palestra foram bem gratificantes, muito interessantes. Estou levando bastante conteúdo para o meu município. Uma saudação especial ao companheiro Eliomar. Já se fazem 10 anos, Eliomar. Estamos devendo um almoço lá em Queimados. O amigo Mota está lá à disposição. E eu queria sugerir para o clube que é o seguinte, inclusive, Eliomar, a gente tem que meditar sobre esse tema. As cidades pequenas, sobretudo na região metropolitana, são cidades menores, como a minha Queimados, que estão com vícios de cidade grande. Então, eu queria até fazer uma provocação e ver se o Clube de Engenharia poderia fomentar debates futuros em que nós envolvêssemos os municípios, Queimados, em Lopes, Nova Iguaçu, sobretudo sobre a questão urbana, propriamente dita, que é o que mais nos aflige. Nós vemos essas tragédias, essas coisas já anunciadas, e nós temos defesas civis sucateadas, como em todos os municípios. Isso não é novidade para ninguém, né? Então, a gente queria que temos como mobilidade urbana, como acessibilidade, que estão virando caos nas nossas cidades. Nós temos cidades pequenas, com poluição sonora, com poluição visual. E eu acho que o Clube de Engenharia teria um papel fundamental nesse contexto. Eu acho que seria interessante nós envolvermos as regiões metropolitanas, os municípios próximos, que estão sofrendo os mesmos males do Rio de Janeiro.